Ouve, Senhor, a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, responde-me depressa. O Salmo 102 é conhecido como a oração do aflito, uma expressão sincera de um coração quebrantado diante de Deus. O salmista inicia com um clamor urgente, pedindo que o Senhor ouça sua oração e não o abandone no momento de angústia. Essa súplica revela a profundidade do sofrimento humano e a necessidade de sentir a presença divina em meio à dor. A sensação de que Deus está distante é uma experiência comum em momentos de sofrimento intenso. O salmista expressa esse sentimento ao pedir que Deus não esconda seu rosto. Essa metáfora indica a percepção de abandono, como se Deus tivesse se afastado e deixado o salmista sozinho em sua aflição. É uma expressão honesta de vulnerabilidade e desespero. Apesar do sentimento de abandono, o salmista continua a clamar a Deus, demonstrando fé e esperança de que será ouvido. Ele pede que Deus incline seus ouvidos e responda rapidamente ao seu clamor. Essa insistência mostra que, mesmo em meio à dor, o salmista acredita na misericórdia e na capacidade de Deus de intervir em sua situação. O contexto histórico do Salmo 102 pode estar relacionado ao período do exílio babilônico, uma época de grande sofrimento para o povo de Israel. A destruição de Jerusalém e do templo trouxe uma sensação de desolação e abandono. O salmista, possivelmente representando a nação, expressa a dor coletiva e a esperança de restauração. A linguagem poética utilizada no Salmo transmite a intensidade da dor e a urgência do clamor. O pedido para que Deus não esconda seu rosto e incline seus ouvidos é uma forma de buscar consolo e reafirmar a fé na presença divina. É um lembrete de que, mesmo quando sentimos que Deus está distante, podemos continuar a buscá-lo com sinceridade. Este salmo nos ensina que é válido expressar nossas emoções e questionamentos diante de Deus. Ele nos encoraja a sermos honestos em nossas orações, compartilhando nossas dores e angústias. Deus não se ofende com nossa vulnerabilidade. Pelo contrário, Ele deseja que nos aproximemos dele com um coração sincero. A abertura do Salmo 102 também nos mostra que a oração é um meio de manter a conexão com Deus, mesmo quando não sentimos sua presença. O ato de orar, de clamar, é uma demonstração de fé e confiança. É através da oração que encontramos forças para enfrentar as adversidades e renovar nossa esperança. Em resumo, os versículos iniciais do Salmo 102 nos convidam a levar nossas dores a Deus, a clamar por sua presença e a confiar que Ele nos ouve. Mesmo quando a dor parece ignorada, a oração é a ponte que nos mantém conectados à esperança e à certeza de que Deus está conosco. Senhor, neste momento de angústia, venho a Ti com um coração aflito, clamando por Tua atenção. Ouve, ó Deus, a minha oração e não escondas de mim o Teu rosto. Sinto-me sozinho, desamparado, como se minhas palavras não alcançassem o céu. Mas sei que Tu és um Deus que ouve e responde aos que Te buscam com sinceridade. Pai, inclina Teus ouvidos para mim e responde-me depressa. A dor que carrego é pesada e minha alma está abatida. Preciso da Tua presença para encontrar consolo e força. Não permitas que eu me afaste de Ti por causa do desespero. Sustenta-me com Tua graça e misericórdia. Deus, reconheço que, em meio à dor, minha fé pode vacilar. Mas mesmo assim, escolho confiar em Ti. Sei que Tu és fiel e que Teu amor por mim é imensurável. Ajuda-me a lembrar das Tuas promessas e a manter meus olhos fixos em Ti, mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Senhor, ensina-me a encontrar refúgio em Tua palavra, que ela seja luz para o meu caminho e bálsamo para minha alma ferida, que eu possa meditar em Tuas verdades e encontrar nelas a esperança necessária para continuar. Pai, fortalece meu coração e renova minhas forças, que eu possa, mesmo em meio à dor, testemunhar da Tua bondade e fidelidade. Usa minha vida como instrumento de Tua paz e consolo para outros que também enfrentam momentos difíceis. Deus,
Agradeço por tua paciência e por sempre me ouvir, mesmo quando minhas palavras são apenas gemidos. Obrigado por tua presença constante, mesmo quando não a percebo. Confio que tu estás comigo e que nunca me abandonarás. Senhor, ajuda-me a lembrar que a dor não é eterna e que tu tens o poder de transformar meu lamento em dança. Que eu possa olhar para o futuro com esperança, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas. Entrego a ti todas as minhas preocupações e ansiedades. Confio que tu cuidarás de mim e me conduzirás por caminhos de paz. Em nome de Jesus, oro. Amém. O Salmo 102 nos apresenta uma realidade que muitos enfrentam: a sensação de que Deus está distante em momentos de dor. O salmista expressa essa angústia ao clamar para que Deus ouça a sua oração e não esconda seu rosto. Essa honestidade nos encoraja a sermos transparentes em nossa relação com Deus, compartilhando nossas dores e dúvidas. Mesmo quando sentimos que nossas orações não são ouvidas, é importante lembrar que Deus está sempre presente. Ele conhece nosso coração e nossas necessidades, mesmo antes de expressarmos em palavras. A oração é um meio de fortalecer nossa fé e manter nossa conexão com o Criador. A dor pode nos levar a questionar a presença de Deus, mas também pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao buscar a Deus em meio ao sofrimento, desenvolvemos uma fé mais profunda e uma compreensão maior de sua graça e amor. O salmista, apesar de sua angústia, continua a clamar a Deus, demonstrando perseverança na fé. Isso nos ensina que mesmo quando não vemos respostas imediatas, devemos continuar a buscar a Deus, confiando em sua soberania e bondade. A oração é uma ferramenta poderosa que nos permite entregar nossas preocupações a Deus e encontrar consolo em sua presença. Ela nos ajuda a lidar com a dor e a encontrar esperança em meio às adversidades. Além disso, o Salmo 102 nos lembra da importância de apoiar uns aos outros em momentos de sofrimento. Assim como o salmista compartilha sua dor, devemos estar dispostos a ouvir e confortar aqueles que enfrentam dificuldades, sendo instrumentos de Deus em suas vidas. A esperança é um tema central neste salmo. Mesmo em meio à dor, o salmista mantém a esperança de que Deus o ouvirá e responderá. Essa esperança nos sustenta e nos dá forças para continuar, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. O Salmo 102 nos ensina que mesmo quando a dor parece ignorada, Deus está presente e atento às nossas orações. Devemos continuar a buscá-lo com fé e confiança, sabendo que Ele nos ama e cuida de nós em todos os momentos. Versículos 3 ao 5 dizem: Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como em fornalha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Até me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha carne. Aqui, o salmista mergulha na parte mais escura da sua dor. Ele descreve os dias como fumaça, algo que existe, mas se desfaz rapidamente. É a sensação de viver, mas sem consistência. O tempo passa, mas tudo parece escapar pelas mãos. Há uma impotência diante da própria existência. É como se ele estivesse presente no corpo, mas ausente por dentro. A dor que ele relata não é apenas espiritual, é física, emocional, mental. Seus ossos ardem como se estivessem em fogo. Isso revela uma angústia que já ultrapassou o limite do invisível e se manifestou no corpo. Quem já sofreu profundamente sabe o que é isso, quando o sofrimento se transforma em febre, em dor no peito, em peso nas costas. O coração dele está ferido e seco como a erva, frágil, sem viço, prestes a desmanchar. Não há mais energia para reagir. A vida perde o sabor. Ele diz que até esqueceu de comer, não por dieta, mas por desânimo. Isso é uma confissão real, humana, crua. Quando a alma está pesada, até as funções básicas deixam de fazer sentido. E tudo isso vem junto com o silêncio de Deus. O salmo ainda não mostra alívio. É o momento onde o salmista se sente no fundo do poço sem consolo. Isso não é falta de fé,
É fé sendo exercida mesmo em meio ao colapso, porque mesmo nesse estado, ele ainda está orando. Ele ainda está falando com Deus. Essa descrição da dor é importante porque nos valida. Nos mostra que a Bíblia não ignora o sofrimento humano. Ela não romantiza a dor. Ela a reconhece. O Salmo nos permite dizer: estou mal, sem medo. Nos ensina que há lugar na presença de Deus para gemidos, para cansaço, para confissões de fraqueza. O interessante é que o salmista não tenta se convencer de que está tudo bem. Ele não finge força, ele entrega seu estado real. E é justamente a isso que abre espaço para o consolo verdadeiro. Porque Deus não cura personagens, ele cura pessoas. E só é curado quem se mostra como está. Quando nossos dias parecem fumaça, o que precisamos é de um fogo diferente, o da presença de Deus. Quando tudo parece se apagar, o que reacende a alma é saber que mesmo assim, Ele está ali. Não é força humana que levanta o abatido, é a presença fiel do Senhor que sustenta. Isso nos convida a fazer o mesmo que o salmista: parar de disfarçar, abrir o coração, admitir o quanto estamos machucados e, no meio disso tudo, continuar orando. Porque a oração verdadeira não vem só da força, vem da dor também. E Deus ouve ambas. Senhor, meus dias parecem desaparecer diante dos meus olhos. Acordo e não percebo a passagem do tempo. Tudo se confunde, tudo parece sem forma. Meus pensamentos se desfazem como fumaça. Meus sentimentos oscilam como vento. Estou aqui, mas nem sempre me reconheço. Por isso venho a Ti. Porque não posso me sustentar, mas sei que o Senhor pode. Dá-me sustento quando meus pés não acham firmeza. Reacende em mim Tua presença quando tudo parece escuro. Que Tua luz invada os cantos da minha alma, onde já não entra a esperança. Sinto meu corpo pesado, meu coração lento, minha mente cheia de nuvens. Mas mesmo assim me achego a Ti, porque sei que és abrigo até para quem está quebrado. Os dias têm sido difíceis, Deus. Perco a fome, perco o ânimo, perco o sono. Às vezes perco até a vontade de falar, mas ainda guardo dentro de mim um sussurro de fé. Uma voz que me diz que o Senhor não me abandonou. Que mesmo quando tudo parece ruir, Tua fidelidade não falha. Por isso clamo, não me deixes sozinho aqui. Senhor, toca os ossos que ardem. Acalma meu corpo que grita. Silencia a dor que não sei nomear. Que Tua presença seja como óleo sobre as partes em brasa do meu ser. Toca não só por fora, mas por dentro, aonde nem eu consigo alcançar, e onde ninguém além de Ti pode chegar. Não, tenho forças, mas ainda tenho oração. Ainda tenho fé, mesmo que pequena. E sei que o Senhor não despreza fé fraca, desde que seja sincera. Então, receba meu clamor de hoje. Recebe meu estado real. Não trago discurso bonito, trago alma rasgada, e sei que esse tipo de oração o Senhor nunca ignora. Quando meu coração parece seco, como planta sem água, lembra-me de que Tu és fonte inesgotável. Irriga minha alma com Tua palavra. Traz de volta a cor onde tudo está cinza. Sopra Teu Espírito e devolve a vida aos pedaços que morreram em mim. Eu preciso disso, Deus. Não só quero, preciso. Fica comigo quando eu não conseguir produzir, quando não conseguir reagir, quando tudo o que eu tiver for o silêncio. Fica comigo quando a oração for só um gemido. Quando os joelhos estiverem fracos, quando a alma estiver cansada de tentar parecer forte, fica. E me mostra que estar contigo ainda é o suficiente. E se não for o tempo de resposta, que seja o tempo da Tua presença. Se não for o tempo de cura, que seja o tempo do consolo. Mas não me deixes sem Ti, porque sem o Senhor eu realmente me desfaço. Mas contigo, até os dias de fumaça ganham propósito. O salmista nos ensina que é possível orar quando tudo parece ruir. Ele não espera estar bem para falar com Deus. Ele fala justamente quando está no limite. Isso quebra o mito de que oração precisa ser bonita, equilibrada, cheia de palavras organizadas. Às vezes, a oração mais poderosa é a mais bagunçada porque é real. A comparação com a fumaça é profunda. A fumaça não é sólida, não tem forma, não tem direção.
Assim o salmista se sente. E talvez você também. Os dias passam e você não sente que viveu. Só sobreviveu, só suportou. E quando olha para trás, só vê cansaço acumulado. Isso não é exagero. É a dor de quem está lutando para continuar. A descrição física também é importante. Ossos queimando, corpo colapsando. Isso nos lembra que a dor da alma muitas vezes se manifesta no corpo. A espiritualidade não é separada da nossa saúde emocional. Precisamos cuidar da alma com o mesmo cuidado que damos ao corpo, ou mais. Mas mesmo com tudo isso, há algo fundamental. O salmista está orando. Isso mostra que a fé não é ausência de dor. É insistência em continuar buscando Deus, mesmo com dor. O sofrimento não precisa ser um ponto final. Ele pode ser uma vírgula que nos empurra para mais perto do Senhor. Deus não se afasta dos cansados. Ele não rejeita os que se sentem desmoronando. Pelo contrário, o Senhor é especialista em reconstruir gente quebrada. Ele é o Deus que não exige que você esteja inteiro para se aproximar. Ele é o Deus que te conserta enquanto você se aproxima. Quando a alma estiver seca, lembre-se, existe um rio de águas vivas fluindo de Deus. Existe palavra que restaura. Existe presença que acalma. E tudo isso está disponível, mesmo nos dias de fumaça. A oração é a ponte. É o fio de ligação que nos conecta à vida quando tudo mais parece perdido. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Corpo cansado, mente esgotada, fé fragilizada. Mas se você consegue ainda dizer, Deus me ajuda, então você ainda está conectado. Ainda há esperança, ainda há presença, e onde há Deus, há recomeço. E por fim, não se cobre por não estar bem. O próprio salmista da Bíblia passou por isso. A fé não é sobre sentir-se forte todos os dias, é sobre continuar voltando para Deus, mesmo quando a alma estiver despedaçada, porque é Ele quem nos sustenta. É Ele quem acende o que está se apagando. Versículos 6 e 7 fala: Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja nas ruínas. Estou acordado e sou como o pássaro solitário no telhado. Você já se sentiu sozinho mesmo cercado de gente? Já viveu dias em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra poderia aliviar? Já olhou ao redor e teve a impressão de que ninguém realmente te vê, ninguém te alcança, ninguém te entende? É sobre essa solidão que o salmista fala, uma dor que ecoa como o canto de um pássaro isolado em meio às ruínas. Se isso toca algo em você, este vídeo é uma oração viva para sua alma cansada. A solidão descrita pelo salmista vai além da ausência de companhia. É um tipo de isolamento da alma. Ele se compara a uma coruja no deserto e a um pássaro solitário no telhado. Não é apenas estar longe das pessoas, é estar longe de todo sentido. É viver em ruínas, por dentro e por fora. É o tipo de solidão que se sente até quando há gente perto. A escolha da metáfora é poderosa. A coruja no deserto representa alguém que vive onde não há vida. Nada cresce, nada floresce, nada se move, exceto o eco do próprio silêncio. O mocho, nas ruínas, remete à imagem de alguém que sobrevive entre os escombros do que já foi, cercado por memórias do que se perdeu, e o pássaro no telhado. É uma imagem de vigilância solitária. Ele está no alto, mas sozinho, acordado, mas vazio, observando a vida acontecer lá embaixo, sem fazer parte dela. Essa descrição é o retrato de muitos corações hoje, alertas, mas exaustos, conscientes, mas isolados, no topo, mas em total silêncio. O salmista nos mostra que é possível estar vivo e, ainda assim, sentir-se como alguém esquecido. E isso não é um problema novo, não é uma fraqueza moderna, é uma dor ancestral que ainda ecoa. E o mais precioso é que ele leva esse sentimento para Deus. E isso muda tudo. Há um tipo de dor que não se trata com palavras bonitas, que não se cura com distração. É um vazio que só a presença de Deus pode preencher. E quando o salmista se compara a aves solitárias, ele não está pedindo piedade. Está oferecendo sua vulnerabilidade a Deus. Isso é oração verdadeira. Ele não está tentando parecer forte, não está entregando um discurso de fé otimista. Ele está sendo honesto.
E essa honestidade é o que Deus valoriza. Porque quando tiramos as máscaras e mostramos a alma nua, é aí que o céu se inclina para ouvir com mais profundidade. A solidão da alma é uma dor que muitos escondem. Riem por fora, mas moram em desertos internos. Trabalham, postam, conversam, mas por dentro vivem como a coruja nas ruínas. Por isso, esse salmo nos dá permissão para orar com verdade, para dizer, estou só, e saber que Deus não se ofende com isso. A coruja no deserto é invisível para o mundo, mas visível para Deus. O mocho nas ruínas pode não ser ouvido por ninguém, mas seu canto silencioso chega ao trono do Altíssimo, porque a oração de quem está só é uma das mais preciosas que Deus ouve. Deus, estou só. Não só sem pessoas, estou só por dentro. É como se a alma estivesse num deserto onde nada floresce, onde o tempo não passa, onde os sons da vida não chegam. Mas mesmo aqui clamo por ti. Mesmo aqui levanto meus olhos na esperança de que o Senhor ainda me vê. Não me deixes sem teu consolo. Quando a madrugada é longa demais e o silêncio pesa mais que o corpo, que tua presença venha como alívio. Que mesmo se ninguém me abraçar, eu sinta o teu abraço invisível. Que mesmo se ninguém me ouvir, o Senhor escute meu gemido abafado. Senhor, há ruínas dentro de mim. Lugares que já foram cheios de alegria, cheios de cor. Hoje são cinzas, escombros, mas ainda estou aqui, como o mocho no entulho, tentando cantar uma nota de fé. Me escuta, me reanima, me encontra entre os pedaços. Tu sabes o que é ser esquecido. Jesus também foi deixado só no jardim. Também orou enquanto os amigos dormiam. Também clamou quando todos haviam ido. Por isso sei que o Senhor entende. Sei que não me julgas. Sei que caminhas comigo neste silêncio. Não quero fingir. Não, quero respostas rápidas. Quero tua companhia, quero teu sussurro. Quero aquele tipo de paz que não vem da explicação, mas da presença. Que o Senhor se sente comigo, mesmo se não disser nada. Só fica, só me cobre, só me sustenta. Senhor, quantas vezes tentei preencher essa solidão com outras coisas e falhei. Só tu és suficiente. Só tua presença tem o peso exato para equilibrar meu mundo. Então vem, mesmo que devagar, mesmo que em silêncio, só vem e fica. Se hoje eu sou como o pássaro solitário no telhado, que ao menos eu ouça tua voz lá do alto, que minha vigília não seja em vão, que eu aprenda a te perceber mesmo no meio da ausência, que o Senhor me ensine a ser inteiro, mesmo estando sozinho. E quando for o teu tempo, Senhor, leva-me de volta ao lugar da comunhão. Refaz em mim o que a solidão apagou. Planta outra vez o que secou. Canta comigo, Deus, porque se eu cantar contigo, mesmo sozinho, minha alma será povoada de novo. A solidão é uma dor silenciosa. Muitas vezes, ela não é percebida nem mesmo por quem convive conosco. Mas ela pesa, ela desgasta, ela consome. O salmista nos dá linguagem para isso. Nos oferece palavras para uma dor que geralmente fica muda. E mais do que isso, nos mostra que até isso pode virar oração. Há algo sagrado na vulnerabilidade. Quando dizemos a Deus, estou só, estamos abrindo espaço para sermos preenchidos. Ele não rejeita os solitários. Na verdade, ele se aproxima deles com ternura. A Bíblia inteira é cheia de encontros em desertos. Deus parece gostar de fazer morada onde ninguém mais quer estar. A coruja no deserto, o mocho nas ruínas, o pássaro no telhado, todos são imagens de isolamento, mas também de sobrevivência. Eles estão sozinhos, mas estão vivos. Isso é importante. A solidão não é o fim. Ela pode ser o lugar onde a presença de Deus se torna mais clara, mais real, mais íntima. Muitas vezes é na solidão que ouvimos a voz que o barulho abafava. É no silêncio que percebemos o sussurro de Deus. É na ausência de tudo que valorizamos a presença dele. Por isso, os desertos podem ser escolas e as ruínas, salas de encontro. Deus não se esquece de quem está no alto de um telhado, isolado, nem de quem está nas ruínas emocionais tentando respirar. Ele vê, ele ouve e ele age, sempre no tempo certo. Ele não apenas consola, ele restaura. E depois que ele passa, o lugar vazio se torna altar.
A solidão que te cerca hoje não define quem você é. Ela é uma estação, não uma sentença. E enquanto você estiver ali, Deus estará também. Ele não precisa de multidão para te alcançar. Ele não precisa de clima perfeito para se manifestar. Ele vai até onde ninguém mais vai. Talvez você esteja esperando que a dor passe para voltar a orar. Mas este salmo nos ensina a orar dentro da dor, a cantar no silêncio, a clamar no meio do vazio. Porque é assim que a fé cresce. Não só quando está tudo bem, mas principalmente quando tudo parece ausente, exceto Deus. E no final, a solidão não será o último capítulo. Deus escreve recomeços. E se hoje você se sente como um pássaro, sozinho, a promessa é essa. Ele prepara novos ninhos, novos voos, novos encontros. Mas até lá ele é suficiente. E estar só com ele já é estar completo. Versículos 8 e 9 dizem: Meus inimigos me insultam todo o dia. Os que estão furiosos contra mim usam o meu nome como maldição. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Você já sentiu que virou motivo de piada? Já teve a sensação de que enquanto você sofre, outros assistem e zombam? Já chorou tanto que sua própria comida ficou amarga? Já teve que sorrir na frente de pessoas que estavam torcendo pela sua queda? Se você está enfrentando esse tipo de dor, o Salmo 102 mostra que você não está só e que Deus vê cada lágrima, até as que escorrem no prato. O salmista agora descreve uma dor social e emocional que se soma à solidão e ao sofrimento interior. Ele fala sobre os inimigos, não como uma ameaça distante, mas como uma presença constante. Eles o insultam todos os dias. E isso desgasta, humilha, fere. Há dores que vêm de fora e machucam mais do que qualquer doença. A zombaria é uma delas. O pior tipo de oposição não é o ataque físico, é o desprezo. É quando o nome da pessoa vira piada, quando sua dor é motivo de comentário, quando sua história vira chacota entre os que não conhecem seu coração. E foi isso que o salmista viveu. Ele passou a ser usado como exemplo negativo, como se seu sofrimento fosse prova de fracasso. Essa zombaria constante se mistura com o momento mais íntimo do dia, a refeição. Ele diz que come cinza como pão e mistura lágrimas com sua bebida. Isso não é metáfora exagerada. É real. É aquele tipo de dor que não te deixa nem comer em paz, que torna o momento do sustento um lembrete do que se perdeu. A cinza aqui representa luto, morte, fim. Ele não está se alimentando de pão, está mastigando os restos do que sobrou de si mesmo. Isso revela o quanto o sofrimento penetrou em cada parte da vida. Já não há refúgio nem no básico. O salmista está totalmente imerso na dor. Essa mistura de dor interna com zombaria externa é sufocante. Enquanto ele tenta lidar com a alma ferida, ainda precisa suportar os olhares maldosos, as palavras venenosas, os julgamentos injustos. É uma pressão que desgasta o corpo e a mente. Mas ele não guarda isso para si. Ele entrega isso a Deus. É bonito ver que, mesmo sendo insultado, ele não revida. Ele não desce ao nível dos zombadores. Ele clama, ele ora, ele derrama a alma. Isso é maturidade espiritual. Saber que o lugar da resposta não é a boca, é o altar. Quando somos humilhados, nossa defesa não está na argumentação. Está na presença de Deus. O salmista nos ensina que há espaço na oração para as dores mais constrangedoras, que podemos contar ao Senhor quando viramos motivo de vergonha, que podemos levar até Ele as palavras que nos rasgaram, porque Deus ouve tudo, inclusive aquilo que ninguém mais viu, mas nos fez sangrar por dentro. E é justamente nesse ponto que a virada começa. Quando entregamos a humilhação, a zombaria, a dor exposta ao único que pode transformar tudo isso em testemunho. Porque Deus é especialista em reverter histórias que começaram com zombarias e terminam com honra. Senhor, Tu vês os que zombam de mim. Tu ouves o que dizem quando pensam que não estou ouvindo. Tu sabes o peso que isso coloca sobre meus ombros. Não é só a dor de quem ataca, é o desgaste de quem carrega a humilhação em silêncio. Por isso, hoje coloco tudo diante de Ti.
cada palavra dura, cada insulto, cada julgamento injusto. Transforma, Senhor, essas zombarias em testemunhos. Que os que hoje me maldizem, amanhã vejam a tua mão me reerguendo. Que aqueles que usam meu nome como maldição tenham que reconhecer que fui sustentado pela tua misericórdia. Que minha vida se torne resposta viva à maldade que me cerca. Troca minha humilhação por tua presença. Não quero aplausos, quero te sentir. Não quero me vingar, quero ser curado. Não quero provar nada para ninguém. Quero viver em paz contigo. Que o que hoje é vergonha se torne, em teu tempo, sinal da tua glória na minha vida. Senhor, já chorei em silêncio enquanto comia. Já engoli lágrimas junto com o pão. Já sentei à mesa sem apetite porque a alma estava vazia. Que tu repouses também sobre esse tipo de dor. Que teu consolo esteja presente até no momento mais simples, mais cotidiano. No prato, no copo, na rotina. Reescreve, Deus, minha história. Que minha dor não seja meu fim. Que meu nome não fique preso ao que perdi, ao que sofri, ao que disseram sobre mim. Que minha identidade seja marcada pela tua presença, não pela opinião alheia. E se ainda for tempo de silêncio, sustenta-me com graça. Que a zombaria não me transforme. Que eu não me torne amargo, nem frio, nem desconfiado de tudo. Que eu siga sendo verdadeiro, sensível e disponível, mesmo tendo sido ferido. Cobre-me com tua justiça, não com justiça humana, mas com tua verdade eterna. Que aqueles que me viram afundar vejam também o teu braço me levantando. Que não se surpreendam com minha força, mas reconheçam que ela vem de ti. E obrigado, Senhor, porque mesmo quando como cinzas e choro sobre minha bebida, o Senhor está comigo. Mesmo quando ninguém estende a mão, tua mão me sustenta. Tu és fiel. E em ti sei que essa fase dolorosa não será minha última estação. Há momentos em que a maior dor não é o que acontece conosco, mas o que dizem sobre o que nos aconteceu. Ser ferido já é difícil. Ser humilhado depois da ferida é quase insuportável. O salmista sabe disso e por isso escreve com tanta clareza. Ele está machucado e ainda assim precisa lidar com zombarias constantes. As palavras dos outros podem se tornar prisões invisíveis. Um comentário pode colar em nossa alma como rótulo. Um apelido, uma acusação, uma piada, tudo isso se junta à dor já existente e intensifica o peso. Mas o Salmo mostra um caminho diferente. O caminho de levar tudo isso à oração. A oração do salmista é honesta. Ele não tenta disfarçar. Não diz que está tudo bem, ele diz a verdade. Está sendo insultado e isso está afetando até suas refeições. Essa verdade liberta. Porque quando falamos com Deus com essa abertura, estamos nos posicionando para sermos curados. Talvez você tenha comido em silêncio, sem vontade, com lágrimas nos olhos. Talvez sua dor tenha sido objeto de comentário. Talvez zombaram da sua fé, do seu recomeço, da sua queda, da sua luta. Deus viu, Deus ouviu. E Ele não é indiferente a isso. A justiça de Deus não falha. Ela não é apressada como a nossa, mas é completa. Deus não apenas te consola, Ele restaura a tua imagem. Ele não apenas enxuga tuas lágrimas, Ele honra a tua caminhada. E quando Ele decide exaltar alguém, nenhuma zombaria pode impedir. O segredo está em não revidar. Com ódio, mas com oração. O salmista não planeja vingança. Ele clama por restauração. Ele entrega a vergonha e pede presença. Ele não quer palco, quer paz. E isso mostra que o maior milagre não é vencer os inimigos, mas permanecer de pé com o coração limpo. Sua dor não é pequena. Sua humilhação não foi ignorada. Mas ela também não será o fim da sua história. O mesmo Deus que vê você misturar lágrimas no pão é o Deus que vai preparar um novo banquete e haverá unção sobre a tua cabeça. E quando isso acontecer, você vai entender. As zombarias não te definiram. Elas foram apenas o pano de fundo para o milagre que Deus estava escrevendo. O tempo da cinza vai passar, e no lugar do insulto, virá um testemunho que ninguém poderá negar. Versículo 11 fala: Os meus dias são como a sombra que declina, e eu vou murchando como a relva. Você já teve a sensação de estar sumindo aos poucos? Já olhou para sua vida e pensou: não tenho mais forças?
Já sentiu como se o tempo estivesse escorrendo rápido demais e a energia indo embora com ele? O salmista vive exatamente isso aqui. Sente que está murchando, como uma planta sem água. Se você se identifica com essa fase, esse trecho é para você. Hoje vamos juntos buscar o Deus que ainda renova vidas que estão à beira do fim. Nesse versículo, o salmista descreve um cansaço existencial. Ele não está apenas doente ou triste, ele está desfalecendo por dentro. A imagem da sombra que declina é muito precisa. Uma sombra não tem substância. Ela aparece por causa da luz, mas se alonga ao entardecer até desaparecer completamente. Assim ele se sente, sendo apagado lentamente pela vida. A comparação com a relva murcha também é reveladora. A relva depende da água, da luz, do cuidado. Quando esses elementos faltam, ela murcha. Não é um processo brusco, é lento, quase imperceptível. Um dia a planta está verde, no outro, seca. E assim é a alma quando passa por longas temporadas de desgaste, sem reposição emocional, espiritual ou até física. O salmista não romantiza o sofrimento. Ele não tenta dar explicações teológicas aqui. Ele apenas descreve o que sente. E isso é tão importante, porque muitas vezes queremos resolver a dor com fórmulas ou frases prontas. Mas há momentos em que o que mais precisamos é simplesmente admitir: estou murchando, estou cansado, estou acabando. Quando a alma chega nesse ponto, é fácil pensar que Deus não está vendo. Mas a verdade é que Ele vê, e mais, Ele se importa. O salmo continua e não termina no murchar. Mas nesse momento específico, é necessário reconhecer que o cansaço não é fraqueza espiritual. É sinal de humanidade. É convite à dependência. Muitos tentam seguir mesmo esgotados. Continuam servindo, trabalhando, fazendo tudo, mas por dentro estão como sombra ao entardecer. Isso não é sustentável. E Deus sabe, por isso o salmista ora. Ele não finge, ele não disfarça. Ele coloca seu estado diante de Deus, como alguém que sabe que só um milagre o sustentará. Esse versículo nos lembra que a vida pode perder força, sim, que somos finitos, que não somos feitos de ferro, e que tudo o que temos, fôlego, energia, coragem, precisa vir de uma fonte maior do que nós. Murchamos, sim, mas também podemos ser regados novamente. A sombra que declina também aponta para a urgência. O tempo está passando. O entardecer chega, e com ele, o chamado a parar de postergar nossa entrega, nossa reconexão com Deus, nosso descanso verdadeiro. A sombra só cresce quando o sol se põe, e às vezes a alma precisa reconhecer que está escurecendo para correr para a luz. Portanto, este versículo é um retrato da fraqueza, mas também um convite à oração sincera. É uma confissão de fim, mas também uma abertura para o recomeço. Porque toda planta que murcha pode florescer de novo, desde que receba água viva. Sustenta-me, Senhor, quando minhas forças acabam. Não consigo manter o ritmo. Meus dias parecem escorrer por entre os dedos. O tempo passa e eu sinto que estou ficando para trás. Como sombra que declina, vou desaparecendo em mim mesmo, mas clamo por Ti. Porque mesmo quando não me reconheço, mais Tu ainda me vês inteiro. Sou como relva sem água, Senhor. Já tive mais vigor, mais cor, mais firmeza. Hoje estou frágil. Os ventos da vida me balançam com mais facilidade. Mas se o Senhor soprar vida de novo, eu sei que posso levantar. Dá-me Tua água viva. Refresca minha alma. Toca os lugares ressecados do meu espírito. Não quero viver só de lembrança do que já fui. Não quero apenas contar histórias de quando eu era forte, cheio de fé, cheio de energia. Quero ser renovado hoje, mesmo que seja aos poucos, mesmo que venha em silêncio. Só não me deixe secar por completo. Não permitas que minha vida se apague sem experimentar Teu renovo. Que Tua palavra seja como água para mim, Senhor. Que cada versículo que eu ler me revigore. Que cada oração que eu fizer me traga fôlego novo. Não quero fazer da fé uma rotina sem vida. Quero Te sentir, Te perceber, Te ouvir de novo. Preciso disso, mais do que de qualquer outra coisa. Não me deixes definhar em silêncio.
Se for necessário, envia alguém para me regar com consolo, ou fala comigo no íntimo. Mas não permitas que eu me acostume com esse estado. Tira-me da sombra e leva-me de volta para a luz. Leva-me para o lugar onde minha alma se fortalece em Ti. Senhor, quando o corpo está cansado, a mente pesa, e quando a mente pesa, o coração afunda. Mas eu creio que Teu Espírito pode me erguer mesmo do chão. Pode me levantar como se fosse o primeiro dia da minha vida. E é isso que eu peço. Não mais forças humanas, mas Teu poder me sustentando. E se hoje for um dia de sombra, então que eu aprenda a descansar, que eu não lute contra o escurecer, mas use esse tempo para me reconectar contigo. Que mesmo sem forças eu permaneça crendo. Mesmo sem palavras, que minha fé fique de pé. Mesmo murchando, que minha alma continue te buscando. Obrigado porque Tu não desprezas uma planta caída. Obrigado porque Tu és jardineiro fiel. E mesmo quando eu não floresço, Tu continuas me regando com graça. E isso me dá esperança, a de que eu ainda vou brotar de novo. Esse versículo fala com quem está vivendo no automático, com quem acorda e vai, mas sente-se sumindo por dentro. Quem olha no espelho e já não vê os mesmos olhos de antes. Quem não fala nada, mas sente que está esvaziando aos poucos, murchando. E se você está nesse lugar, saiba, você não está sozinho. Deus conhece esse cansaço. Ele sabe o que é ser humano, finito, frágil. Jesus também chorou, também se retirou para orar, também teve dias de dor. A sombra que declina não assusta o Criador. Ela o move em direção ao nosso coração. A vida realmente tem fases em que o brilho vai embora. Mas isso não significa fim, significa que é hora de ser regado novamente. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pausa, de um momento para respirar, de uma oração verdadeira, de alguém que diga: você ainda tem jeito. E Deus é esse alguém. Murchar não é o fim, é só o sinal de que algo precisa mudar, de que o ambiente está seco, de que a alma precisa ser cuidada. E esse versículo nos lembra que Deus não apenas reconhece essa fase, Ele entra nela, conosco. Ele senta ao nosso lado no entardecer e segura nossa mão até que a luz volte. A sombra que declina também mostra que o tempo é valioso, que a vida é frágil, que precisamos parar de viver no piloto automático e voltar para o centro, voltar para Deus. Porque só nele a vida ganha forma, peso e propósito. A relva murcha, mas também pode ser regada. E quando é regada, ela volta a viver. Talvez você não veja resultado imediato. Talvez ainda sinta o corpo cansado, o coração pesado. Mas se a água de Deus estiver caindo sobre você, confie. Algo está sendo restaurado por dentro. A palavra, a oração, o descanso e a presença de Deus são o adubo da alma. Eles não agem de um dia para o outro, mas agem. E quando agem, murchar vira florescer. Cansaço vira força, sombra vira luz. Então, não desista. Não conclua que está no fim. Não diga que acabou. Porque o Deus que criou você ainda está aqui. E se Ele está, sempre existe chance de um novo começo. Mesmo que hoje tudo pareça escurecer, o sol da justiça vai nascer outra vez. Versículo 12 diz: Tu, porém, Senhor, permanecerás para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Você já se sentiu afundando num presente que parece instável demais? Já viu pessoas mudarem, promessas se quebrarem, certezas virarem dúvida? Já sentiu como se tudo estivesse escorregando das suas mãos? É nessas horas que essa frase do salmista é uma âncora. Tu, Senhor, permanecerás para sempre. Quando tudo muda, Deus continua o mesmo. Se você precisa de firmeza, esta palavra é para você. Depois de expressar a sua dor, a sua solidão e a sensação de estar desaparecendo, o salmista muda o tom. Ele vira os olhos da própria fraqueza para a estabilidade de Deus. É como se dissesse: eu estou passando, mas tu ficas. Eu estou murchando, mas tu permaneces. Essa é a virada mais poderosa da oração, quando a atenção deixa de estar no caos e passa a mirar no eterno. Essa virada não nega a dor. O salmista não diz que está tudo bem. Ele não finge alívio. Ele apenas levanta os olhos. Ele olha para cima.
porque há um tipo de consolo que não vem da resolução imediata do problema, vem da lembrança de que Deus não se abala. Ele é o mesmo, sempre foi, sempre será. A eternidade de Deus é como uma rocha firme no meio da areia movediça das emoções humanas. Enquanto sentimentos oscilam, enquanto dias bons e ruins se revezam, enquanto pessoas vêm e vão, Deus permanece. Ele é o tu, porém, da nossa vida. Quando tudo diz acabou, ele diz, eu ainda estou aqui. A constância de Deus é o alicerce da nossa fé, porque crer nele não é só confiar em promessas, é confiar no caráter daquele que promete. Ele não mente, ele não muda, ele não abandona. O salmista sabe disso. Por isso, mesmo no fundo do poço, ele se agarra a essa certeza. Tu, Senhor, permaneces para sempre. Essa frase soa como um descanso, um suspiro de alívio, porque se Deus permanece, então há esperança, há continuidade, há alguém sustentando tudo, mesmo quando parece que tudo está fora do lugar. A eternidade de Deus dá sentido aos nossos dias curtos, dá propósito às nossas dores, dá direção à nossa oração. Não importa se hoje está tudo instável, Deus não está. Não importa se você perdeu o controle, Deus não perdeu. E essa diferença é o que nos salva. Porque a nossa estabilidade nunca esteve em como nos sentimos, mas em quem Ele é. Isso é maturidade espiritual. Lembrar que mesmo quando tudo muda, Deus continua sendo Deus. A eternidade de Deus também nos lembra que Ele não esquece. O que você vive agora não é ignorado por Ele. E o que Ele prometeu ontem, Ele ainda sustenta hoje. Deus não trabalha por impulso. Ele é o mesmo que agiu nos dias de Davi e que age agora na sua vida. O tempo não desgasta o caráter de Deus. Por isso, essa frase do salmista é mais que teologia. É sobrevivência, é fé viva, é a força de quem está fraco, mas olha para o eterno e diz, eu posso murchar, eu posso passar, mas tu, Senhor, permanecerás, e isso é o suficiente para mim. Senhor, tudo ao meu redor muda. As estações vêm e vão. As pessoas prometem e depois esquecem. Os sentimentos sobem e descem como ondas. Mas tu permaneces. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nessa constância eu firmo meu coração. Não tenho controle do tempo nem das circunstâncias. Não sei o que virá amanhã. Às vezes não entendo nem o que está acontecendo agora, mas me apego ao que é imutável, a tua presença. Porque enquanto tudo oscila, tu estás firme, sentado, no trono. Firma minha fé, Deus, que ela não dependa de como me sinto, nem de como está o cenário, que ela esteja plantada na rocha da tua eternidade, que eu aprenda a descansar em ti, não nas respostas que espero, que eu aprenda a confiar no teu caráter, não no meu calendário. Quando tudo parece correr rápido demais, lembra-me que tu não tens pressa, mas também não te atrasas. Tu ages na plenitude do tempo. Tu conheces o antes, o agora e o depois. E por isso posso descansar, porque estás acima da linha do tempo, mas ainda assim caminhas comigo. Senhor, não quero basear minha esperança no que passa. Não quero depender do que é temporário para sustentar o que é eterno. Dá-me a sabedoria de olhar além do agora. Dá-me discernimento para enxergar tua mão operando no invisível enquanto tudo parece desmoronar no visível. Ajuda-me a lembrar que minha vida é curta, sim, mas está nas mãos do Deus eterno. Que minha força é limitada, mas tua fidelidade não tem fim. Que minhas emoções falham, mas tua palavra permanece para sempre. Que essa consciência me encha de paz. Não, estou sozinho. Mesmo que tudo mude, tu permaneces. Mesmo que eu perca coisas, lugares ou pessoas, tu continuas sendo meu Deus. Não és um Deus de fases, és o Deus de todas as gerações. E por isso te adoro. Por isso me lanço em ti. Obrigado por ser um Deus constante. Obrigado por ser refúgio em dias instáveis. Obrigado por ser eternidade num mundo passageiro. E obrigado porque, mesmo sendo tão grande, tu cuidas de mim com detalhe. Te amo, Senhor. E isso não muda. Porque tu não mudas. Esse versículo é como uma âncora espiritual.
Em meio à dor, à fraqueza, à confusão e às perdas, o salmista lança uma verdade que sustenta tudo. Tu, porém, Senhor, permanecerás para sempre. Isso é mais do que um escape, é um fundamento, uma rocha em meio ao caos. O tempo pode ser cruel. Ele leva pessoas, arranca coisas, nos faz sentir que tudo está escapando das mãos. Mas há um lugar onde o tempo não toca, o trono de Deus. Ele permanece, imutável, estável, fiel. Enquanto tudo na vida muda, ele continua sendo o mesmo Deus, que ama, guarda, ouve e responde. A estabilidade da vida não está nas circunstâncias, está em quem Deus é. Se você colocar sua segurança nas emoções, vai oscilar. Se colocar nas pessoas, vai se decepcionar. Se colocar nos resultados, vai se frustrar. Mas se colocar em Deus, vai resistir a qualquer tempestade. Saber que Deus permanece muda a maneira como oramos. Em vez de buscar só alívio, passamos a buscar comunhão. Em vez de orar por mudança rápida, oramos por presença constante. Porque com Deus perto, até o tempo de espera vira lugar de crescimento. O salmista entende isso. Ele ainda está sofrendo, ainda está fraco. Mas agora ele não está mais afogado no próprio sofrimento. Agora ele está olhando para cima. Ele sabe, mesmo se nada mudar fora, algo já mudou dentro. Porque ele lembrou de quem é Deus. E isso basta. A eternidade de Deus nos convida a ver a vida com outra perspectiva. O que hoje nos desespera, daqui a um tempo será só memória. Mas o Deus que estava lá no início e estará lá no fim, esse nunca falha. E quando nos agarramos a isso, a alma respira. Você pode estar cansado hoje, mas Deus permanece. Pode estar sem direção, mas Ele continua sendo o mesmo que guia. Pode ter perdido coisas, mas Ele ainda é o mesmo que restaura. Ele não muda com as estações. Ele é o Senhor das estações. E por isso podemos confiar. Então, se hoje tudo estiver instável, ore como o salmista. Diga com fé: Tu, Senhor, permaneces para sempre. Diga isso até sentir paz. Diga isso até lembrar quem Deus é. Diga isso até o coração voltar a bater no ritmo da eternidade. Porque nessa frase existe mais cura do que 1000 conselhos humanos. Versículo 13 fala: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela, porque o prazo já chegou. Você já orou esperando por uma intervenção de Deus, mas o tempo parecia não passar? Já olhou ao redor e se perguntou: Senhor, quando vai ser a hora de agir? Já sentiu que a promessa estava perto, mas ainda não visível? O salmista aqui declara algo poderoso. É tempo. Tempo de misericórdia, tempo de restauração, tempo de ação divina. E talvez seja isso que Deus quer fazer hoje com você também. Neste versículo, a oração do salmista muda de foco. Agora ele não fala só de si, mas intercede pelo povo, por Sião, a cidade de Deus, o símbolo da presença do Senhor entre os homens. Ele clama não apenas por consolo pessoal, mas por restauração coletiva. Isso mostra maturidade espiritual, sair da dor individual e começar a enxergar a necessidade do corpo. Ele diz com fé: Tu te levantarás. Isso é profético. Isso é confiança em um Deus que não fica passivo para sempre. O salmista olha para a situação de desolação e ainda assim declara que Deus vai agir. Mesmo vendo ruínas, ele enxerga restauração. Isso é fé, não cega, mas posicionada no caráter eterno de Deus. E ele continua: É tempo de te compadeceres. O salmista discerne que há um momento no calendário de Deus reservado para o favor. Ele não apenas pede, ele percebe que o tempo chegou. Há discernimento espiritual aqui, uma sensibilidade que reconhece que a estação de tristeza está chegando ao fim. Essa palavra também se aplica à igreja hoje. Vivemos dias difíceis, dias de cansaço coletivo, de abatimento espiritual, de frieza em muitos corações. Mas há também um clamor se levantando, um grito vindo do profundo da alma do povo de Deus, pedindo restauração. E Deus responde a esse clamor. Sempre. A compaixão de Deus não é lenta, ela é precisa. Ele age no tempo certo. E quando ele se levanta,
nada permanece igual. A Sião em ruínas começa a ser reconstruída. O templo abandonado volta a respirar glória. Os muros rachados são fortalecidos. A presença dele retorna com força visível. O versículo mostra um movimento. Deus se levanta. Isso nos lembra que ele não é um Deus indiferente. Ele não observa de longe. Ele se move em direção ao seu povo. Ele se levanta do trono quando o tempo certo chega. E quando ele se levanta, o céu toca a terra. Interceder por Sião é orar pela igreja, pelas famílias, pelas cidades, pelas nações. É orar por avivamento. É pedir que o tempo da compaixão se manifeste agora. Porque, quando Deus tem piedade, não é só emoção, é ação. A piedade divina vem acompanhada de resposta, cura, salvação. Esse versículo nos ensina a não apenas suportar o tempo, mas a reconhecer o tempo. Saber discernir quando o tempo do favor chegou e se posicionar em oração. Porque Deus honra o clamor que nasce da dor, mas também o que nasce da esperança. Levanta-te, Senhor, e tem compaixão de nós. Olha para a tua igreja que geme, para as famílias que estão cansadas, para os ministérios que estão murchando, para os corações que se esfriaram. É tempo de misericórdia, é tempo de recomeço, é tempo de restauração. Por isso clamamos: visita tua casa, Senhor, tua noiva, teu povo. As cidades estão machucadas, as nações estão adoecidas, a maldade cresceu e muitos perderam a esperança. Mas tu és o mesmo Deus que restaurou Jerusalém, o mesmo que reviveu os ossos secos. E hoje clamamos: faz de novo. Derrama tua compaixão sobre os pastores cansados, os intercessores desanimados, os jovens feridos, os idosos esquecidos. Renova o teu povo com tua presença. Tira o peso da religiosidade, o vazio da performance e traz vida verdadeira outra vez. É tempo, Senhor, tempo de te levantar, tempo de soprar sobre a terra, tempo de incendiar corações com tua glória. Tira os escombros do pecado, da indiferença, da amargura. Reconstrói o que foi destruído, não por merecimento nosso, mas por tua misericórdia. Faz cair por terra tudo o que é aparência sem essência, tudo o que finge vida, mas está morto. Vem com tua compaixão, e onde houver ruína, planta tua presença. Onde houver cinza, derrama unção. Onde houver abandono, constrói nova habitação para ti. Tu és Deus de ciclos, de tempos, de estações, e hoje declaramos: essa estação mudou. A tristeza não será eterna. A sequidão não é para sempre. O tempo da piedade chegou. Não porque merecemos, mas porque tua graça decidiu agir. E enquanto esperamos, nos posicionamos. Não ficamos parados, intercedemos. Não desistimos, clamamos, porque sabemos que quando tu te levantas, o impossível vira cotidiano. O distante se aproxima, o quebrado é restaurado. E o teu nome é glorificado. Obrigado, Senhor, porque o teu tempo é perfeito. Obrigado porque mesmo quando não vemos, tu estás trabalhando. Obrigado porque o teu favor não depende de nossa força, mas do teu amor. Levanta-te, Deus, e muda a nossa história. Esse versículo é uma declaração de fé em meio ao caos. Davi, ou o salmista desconhecido do Salmo 102, não está vendo nada mudando ainda. Mas ele já está dizendo: tu te levantarás. Isso é fé profética, fé que se posiciona antes do milagre, fé que fala o futuro no meio das ruínas. Compaixão de Deus não é só um sentimento, é uma decisão. E quando ele decide ter piedade de Sião, isso ativa um novo tempo. Não é apenas consolar, é restaurar. Não é só cuidar dos feridos, é transformar a estrutura que causou feridas. É Deus reerguendo um povo. Esse versículo também nos ensina a olhar para além de nós, a sair do eu e interceder pelo nós, a entender que existe um corpo, uma igreja, um povo, e que nossa fé precisa se mover também em favor dos outros. Quando oramos por Sião, estamos orando por restauração coletiva. O tempo do favor não vem com barulho. Muitas vezes, ele chega no silêncio de um clamor fiel.
na perseverança dos que continuam orando mesmo sem sinais, no joelho que não se cansa, no coração que continua acreditando, no altar que continua aceso, ainda que com brasas fracas. Deus está levantando intercessores como esse salmista, pessoas que sentem o peso da nação, da igreja, da cidade e se posicionam, que não aceitam ver as ruínas como normal, que não se acostumam com o estado das coisas, que oram até ver mudança. E baixo Deus responde essas orações. Se hoje você sente que está vivendo em meio aos destroços, lembre-se, o tempo da compaixão já foi determinado. E quando ele diz basta, até o deserto floresce. Até o que foi dado como perdido respira de novo. O tempo da dor tem fim, mas a misericórdia dele não tem prazo. Talvez seja a hora de você também declarar com fé: tu te levantarás. Diga isso na sua casa, na sua igreja, no seu interior. Proclame isso como uma semente de fé e não se assuste se o céu começar a se mover, porque quando Deus se levanta, nada fica como está. Esse é o tempo de restauração, tempo de piedade, tempo de Deus agir de novo. Que a sua fé se alinhe com o calendário do céu, porque quando a compaixão de Deus encontra o clamor do seu povo, a história muda para sempre. Versículo 17 diz: Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua súplica. Você já orou sentindo que ninguém mais se importava? Já chorou em silêncio e pensou: será que Deus está me ouvindo mesmo? Já se sentiu desamparado, como se suas orações batessem no teto e voltassem? O salmista traz uma verdade que consola e fortalece. Deus ouve o necessitado. Não importa quão fraca seja sua voz ou quão cansado esteja o seu coração, Ele escuta. E mais, Ele responde. Neste versículo, o salmista afirma uma certeza, que nasce da intimidade com Deus. Ele ouve. Não é uma suposição, não é um desejo vago, é uma convicção espiritual. Em um mundo que frequentemente ignora os fracos, os pobres, os cansados, os esquecidos, Deus se volta justamente para eles. Deus se inclina para o desamparado. A palavra desamparado carrega o peso de quem não tem suporte. Não tem proteção humana, não tem alguém influente ao lado, não tem recursos. É aquele que já bateu em todas as portas e nenhuma se abriu. Mas ainda tem uma última, e a mais importante, a do céu. E essa nunca fecha para quem clama com sinceridade. A oração do desamparado pode ser sussurrada, pode ser entrecortada, por lágrimas pode não ter palavras bonitas, mas ela é poderosa porque é verdadeira. Deus não exige eloquência, Ele procura por honestidade. Quando um coração quebrantado se levanta em clamor, o céu se movimenta. O salmista declara: que Deus não despreza-me, amo essa oração. Isso é mais que ouvir, é valorizar, é acolher, é responder com atenção. O desamparado não está sozinho quando ora. Pode parecer invisível aos olhos humanos, mas é absolutamente visível aos olhos do Pai. E isso muda tudo. Essa verdade é como um abrigo, um consolo para quem está orando há dias, meses, anos. Para quem já se perguntou se vale a pena continuar dobrando os joelhos, a resposta é sim. Por quê? Deus ouve cada uma. Ele não arquiva orações, Ele colhe e responde. No tempo dele, da maneira dele, para a glória dele. Em um mundo tão barulhento, é fácil pensar que a nossa oração é só mais um som perdido no meio de tantos. Mas não é. Aos ouvidos de Deus, a súplica do aflito é preciosa. Ela sobe como incenso, alcança o trono e recebe atenção especial. Porque Deus é Pai, e nenhum pai ignora o filho que chora. Este versículo também nos protege do orgulho espiritual. Ele nos lembra que não são os títulos, as posições ou as boas obras que movem o coração de Deus, é o quebrantamento. É a fé simples e dependente. É a confissão sincera. É o clamor humilde que reconhece: sem ti eu não consigo. O Deus que ouve o desamparado é o mesmo que está conosco hoje. O mesmo que enxugou lágrimas no passado, continua fazendo isso agora. E se você se sente pequeno demais, fraco demais ou indigno demais,
saiba disso. Você está exatamente no perfil de quem Deus ama ouvir. Obrigado, Senhor, porque Tu escutas o clamor dos que ninguém ouve. Quando o mundo silencia nossa dor, o Senhor escuta. Quando ninguém tem tempo para ouvir, o céu se inclina. Não desprezas quem vem quebrado, quem vem cansado, quem não tem nada a oferecer, além de lágrimas e fé. Hoje eu sou esse necessitado, Deus. Não venho com força, venho com fraqueza. Não venho com discursos, venho com silêncio e gemido. Mas sei que Tu me ouves. Sei que não ignoras a oração de quem não tem mais para onde correr. E isso já me consola. Escuta-me, Senhor. Não porque mereço, mas porque Tu és misericordioso. Não porque minha oração seja perfeita, mas porque Tua graça é suficiente. Inclina Teu ouvido ao meu clamor. Mesmo que seja fraco, mesmo que seja tímido, mesmo que seja cheio de dúvidas. Escuta, ó Deus. Tua palavra me garante. Tu não desprezas a súplica do aflito. Por isso venho, por isso falo, por isso continuo orando, mesmo quando parece que nada muda. Porque sei que no invisível algo está sendo construído. E a resposta virá, em Teu tempo, no Teu jeito. Obrigado porque minha oração não está sendo ignorada. Obrigado porque, mesmo sem sinais externos, Tua presença me sustenta por dentro. Obrigado porque Tu és o Deus que escuta o que ninguém mais quer escutar. O que vem da alma, o que vem do desespero, o que vem da verdade. Sê meu consolo hoje, Senhor. Quando a dor tentar me calar, lembra-me que posso Te procurar. Quando o medo tentar me sufocar, ensina-me a abrir a boca e clamar. Quando a solidão bater, que eu encontre companhia em Tua presença. Quando tudo parecer sem resposta, lembra-me. Tu ouves. Levanta os que oram em silêncio, Deus. Os que choram escondidos. Os que não têm palavras, mas têm um coração que Te busca. Acolhe esses clamores. Responde com paz. Responde com direção. Responde com Tua presença. E ajuda-me a nunca esquecer disso. Meu valor diante de Ti não está na performance, mas na entrega. Tu ouves o necessitado, e eu sou um deles. Obrigado por ser esse Deus, obrigado por nunca fechar os ouvidos, obrigado por escutar, sempre. Há algo profundamente transformador nesse versículo. Em poucas palavras, ele destrói a mentira de que Deus só escuta os fortes, os certos, os espiritualmente preparados. Não. Deus escuta o necessitado, aquele que sabe que precisa, aquele que chega com a alma na mão e diz: Pai, ajuda-me. Em um mundo onde as vozes mais barulhentas costumam dominar, Deus se interessa pelas vozes mais fracas. Ele não se impressiona com pompa, ele se move por compaixão. E se você já se sentiu pequeno demais para ser notado por Deus, saiba, é justamente nessa condição que Ele te ouve com mais atenção. A oração do necessitado não é bonita. Muitas vezes ela é crua, desorganizada, sem frases ensaiadas. Mas ela tem algo que move o céu: verdade. E Deus responde à verdade com fidelidade, sempre. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima dele. Esse versículo também nos ensina a valorizar as orações dos outros. Às vezes, olhamos pessoas simples, humildes, e achamos que suas palavras não têm peso. Mas o céu funciona diferente. Os últimos serão os primeiros, e a oração que muitos desprezam pode ser a mais poderosa do dia. Quando você se sentir desamparado, lembre-se, você está mais perto da graça do que imagina. Porque os que confiam apenas em Deus descobrem que Ele é mais que suficiente. O clamor do necessitado é o som que o céu não ignora. É o tipo de som que faz o rei se levantar do trono. Esse texto também nos desafia a continuar orando, mesmo quando cansados, mesmo sem palavras, mesmo com lágrimas, porque o silêncio de Deus não é ausência, é preparação, e o tempo dele é sempre o melhor para responder. Por fim, esse versículo é consolo. É como uma mão no ombro de quem está prestes a desistir. É a voz de Deus dizendo: eu te ouço. E às vezes isso é tudo o que precisamos. Saber que mesmo invisíveis para o mundo, somos completamente visíveis para o céu. Então continue orando. Continue buscando.
continue se derramando, porque o Deus que ouve o necessitado está escutando você agora. E a resposta virá. Versículo 18 diz: escreva-se isto para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Você já pensou que a dor que você enfrenta hoje pode ensinar alguém amanhã? Já percebeu que a fidelidade de Deus na sua vida pode fortalecer a fé de quem ainda nem nasceu? E se o que você vive agora estiver sendo escrito como um testemunho que vai ecoar no tempo? O salmista entendeu isso. O que Deus faz em nós hoje precisa ser lembrado no futuro. Sua dor e sua vitória têm propósito eterno. Neste versículo, o salmista tem uma visão que vai além da sua própria geração. Ele entende que a obra de Deus na vida dele, mesmo em meio à dor, à angústia e à restauração, precisa ser registrada, precisa ser contada, não pode ser esquecida, porque o que Deus faz hoje pode alimentar a fé de amanhã. A frase, escreva-se isto, não, é apenas literária, é profética. É um chamado para transformar experiências vividas em memórias sagradas. O salmista quer que as futuras gerações não apenas saibam que Deus é bom, mas vejam isso na história de quem passou por sofrimento real e foi sustentado. Ele está dizendo, em outras palavras, que não se esqueçam do que Deus fez comigo, que saibam como Ele me sustentou, como me ouviu, como me restaurou. E isso não é vaidade, é missão. Porque testemunhar é perpetuar a fidelidade de Deus por meio da nossa própria fragilidade superada. Quantas vezes você já foi tocado por um testemunho? Por uma história contada com sinceridade e dor, mas também com vitória. É disso que se trata esse versículo. Escrever, contar, deixar marcas da graça de Deus em nossa caminhada para que outros, mesmo que ainda não existam, glorifiquem o Senhor quando ouvirem. A fé não pode ser silenciosa, ela precisa ser passada adiante. O que Deus faz em nós não é só nosso, é herança espiritual. E o salmista entende isso. Por isso clama para que tudo o que está sendo vivido ali seja registrado, preservado e usado como ponte entre gerações. Esse versículo também nos chama à responsabilidade. O que estamos deixando para quem vem depois? Que tipo de marca espiritual nossos filhos, netos, discípulos e irmãos mais novos verão em nós? A memória da dor acompanhada da graça é uma semente poderosa de fé. Deus transforma feridas em lições e lições em herança. A geração futura precisa saber que houve um tempo em que Deus se levantou por alguém, que houve orações que foram atendidas, que houve dores que viraram louvor, que houve choro que se transformou em adoração. O salmista não quer que o povo do futuro apenas leia histórias. Ele quer que louvem a Deus por elas. Um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Isso significa que aquilo que você vive hoje pode gerar louvor em corações que você talvez nunca conheça, porque a fidelidade de Deus transcende o tempo. Senhor, que minha dor não seja em vão. Usa cada lágrima, cada batalha, cada noite em claro como testemunho vivo da tua fidelidade. Que o que eu vivo hoje sirva para encorajar corações no futuro. Que minha história seja uma ponte entre o teu poder e a fé de outros. Escreve, Deus, a minha vida com tua mão. Que não sejam palavras vazias, mas frases cheias de redenção. Que cada livramento seja um capítulo e cada milagre uma lembrança da tua presença. Que quem vier depois de mim leia tua glória nas páginas da minha caminhada. Mesmo as partes difíceis, usa, Senhor. Os dias escuros, os momentos de silêncio, as fases de cansaço, transforma tudo em lição. Que as próximas gerações vejam que o Senhor não me abandonou, mesmo quando parecia que tudo tinha acabado. Faz de mim um testemunho vivo. Que meu passado restaurado seja uma aula viva sobre tua graça. Que meus filhos e os filhos dos meus filhos saibam que um dia alguém orou, esperou e foi atendido. E foi. E que isso os inspire a te buscar também. Não quero que minha vida termine em mim. Quero que ela gere frutos. Que minhas experiências gerem fé. Que minha entrega gere inspiração. Que minha obediência gere transformação. Que o que eu escrevo com a vida sirva como mapa para quem vier depois. Senhor, dá-me coragem de contar o que vivi.
de não esconder os processos, mas de mostrar tua mão em cada um deles. Que a geração futura veja que vale a pena confiar em ti, mesmo quando tudo diz o contrário. Que vejam que tu és Deus em todos os tempos. E se eu não estiver aqui para ver, ainda assim louvarei, porque sei que tu usarás o que vivi como semente, e cada pessoa alcançada será a resposta de uma oração que nasceu no meio do meu choro. E isso basta. Obrigado, Senhor, por não desperdiçar história nenhuma. Obrigado por fazer de cada fase uma frase, de cada queda, uma lição, de cada restauração, uma herança. Escreve tudo, Deus, e que a geração futura te louve por isso. Há algo poderoso em entender que a nossa história pode abençoar quem ainda nem nasceu. O salmista não escreve apenas por necessidade pessoal. Ele escreve com missão. Ele sabe que a experiência com Deus precisa ser preservada e passada. Porque o povo do amanhã precisa saber que o Deus de ontem ainda é o mesmo. Muitas vezes achamos que só grandes feitos ficam como legado, mas às vezes é o testemunho silencioso, fiel, constante de alguém que passou pela dor e não desistiu, que mais marca uma geração. E é isso que o salmista nos ensina. Viva de forma que sua fé seja lembrada. Não há dor desperdiçada quando ela é entregue a Deus. Não há lágrima em vão quando ela vira oração. Não há história pequena quando ela carrega a presença de Deus. Por isso escreva, guarde, testemunhe, registre, porque alguém vai precisar dessa verdade mais tarde. Sua fé hoje pode ser a força de alguém amanhã. Sua resposta hoje pode ser a pergunta de alguém no futuro. Sua fidelidade hoje pode ser o modelo de fé para os próximos. O que você está plantando não termina em você. Ele vai além. E essa consciência nos torna responsáveis. Você não está vivendo por acaso, nem sofrendo por acaso. Tudo o que Deus permite tem um propósito eterno. E esse propósito não se limita a você. Ele se estende como herança, como testemunho, como base para que outros louvem ao Senhor. Muitos de nós só estamos de pé hoje porque alguém no passado viveu algo com Deus e contou. Alguém sobreviveu, escreveu, cantou, pregou, orou, e a fé deles nos alcançou. Agora é nossa vez. É nossa hora de viver com propósito, para que outros também sejam alcançados. O mundo pode esquecer nomes, mas o céu não esquece sementes. Cada oração plantada, cada clamor escrito, cada história registrada em obediência, tudo é memória. Viva da fidelidade de Deus, e tudo isso gera louvor nas próximas gerações. Então viva com essa consciência. Você está escrevendo uma história de fé. E mesmo que seus olhos não vejam o impacto total, saiba: seu testemunho vai gerar adoração em corações que ainda serão formados. Viva hoje como quem entende que o que Deus faz agora ecoa na eternidade. Versículos 25 ao 28 dizem: Mas tu és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Você já se perguntou se algo ainda é seguro neste mundo que muda o tempo todo? Já teve medo do futuro, da incerteza, da instabilidade? Já pensou em seus filhos, netos, e quis que eles estivessem firmados em algo que nunca passa? O salmista encerra esse salmo nos lembrando de uma verdade sólida. Deus não muda. Ele reina, Ele sustenta, Ele permanece. E é nele que nossa segurança precisa estar. Depois de passar por lamento, clamor, solidão e esperança, o salmo termina com uma confissão firme: Tu és sempre o mesmo. Enquanto tudo à nossa volta muda, o salmista encontra abrigo no caráter imutável de Deus. Isso é mais do que uma verdade teológica. É um consolo existencial. É onde a alma cansada encontra descanso. A vida pode até desmoronar ao nosso redor. Relações quebram, economias caem, planos falham, o corpo envelhece. Mas Deus não muda. Ele não enfraquece. Ele não se atrasa. Ele não tem dias ruins. A mesma mão que sustentou o salmista naquele tempo é a que segura você hoje. Quando a eternidade de Deus entra em cena, os medos do presente perdem força, porque sabemos que estamos firmados em algo que não depende do tempo,
do clima ou das circunstâncias. Deus é o mesmo. Sempre foi, sempre será. E quando confiamos nele, somos plantados em terreno seguro. E o Salmo vai além. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Ou seja, a fidelidade de Deus alcança gerações. O Deus que cuida de você hoje é o mesmo que guardará seus filhos amanhã. Isso não é superstição, nem pensamento positivo. É promessa bíblica. Essa segurança transcende o nosso tempo. Quando você escolhe confiar em Deus, você constrói uma base eterna. Você está preparando um caminho firme para a sua descendência espiritual. Está deixando um legado de fé que nem o tempo pode destruir. Esse versículo nos tira do medo do futuro, nos livra da ansiedade do que está por vir. Porque não importa o que mude na terra, Deus permanece no trono. E esse trono é inabalável. Essa verdade deve ser nossa âncora, nosso abrigo, nosso norte. Ao encerrar esse salmo, o salmista não termina na dor, nem no meio da crise. Ele termina no trono de Deus. Ele termina olhando para cima, confiando em um Deus que reina acima do tempo, acima do caos, acima da dor. Esse é o final mais poderoso que alguém pode escrever. Confiança em um Deus eterno. E se você chegou até aqui sentindo-se instável, perdido, inseguro ou temendo o futuro, essa é a hora de lembrar. O seu Deus não muda, e se você estiver plantado nele, então você também não será abalado. Nem agora, nem no amanhã. Tu és eterno, Senhor. Nada em ti muda, não há sombra de variação. És o mesmo que abriu o mar, que sustentou Elias, que restaurou Davi, que levantou Jesus dentre os mortos. Tu és o mesmo que me ouve hoje, agora. Por isso eu te adoro. Por isso me entrego. Coloco minha vida em tuas mãos, tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que sonho. Confio na tua imutabilidade, porque quando tudo muda, tu permaneces. E é nessa permanência que eu me firmo. Não nas minhas emoções, nem nas circunstâncias, mas no teu trono. Guarda, Senhor, minha casa. Que meus filhos te conheçam. Que minha família seja firmada em ti. Que as próximas gerações não vivam no medo, mas na confiança de que há um Deus que permanece, um Deus que sustenta, um Deus que reina sobre o tempo. Mesmo quando não entendo, confio. Mesmo quando não vejo descanso, porque sei que tu reinas e reinarás para sempre. Nenhum governo te substitui, nenhuma crise te assusta, nenhuma guerra te abala. Tu és o mesmo e teus anos jamais terão fim. Fortalece-me com essa verdade. Nos dias em que minha fé oscila, lembra-me que tu não oscilas. Nos dias em que tudo desmorona, lembra-me que tu és rocha. Nos dias em que a dor me cala, lembra-me que tua voz continua ecoando firme no céu. Não quero apenas crer, quero viver essa verdade. Quero andar com a segurança de quem está firmado em algo eterno. Quero amar com coragem, servir com entrega, orar com fé, porque sei que não estou sozinho. Estou sendo sustentado por um Deus que nunca muda. Obrigado, Senhor, porque em ti há estabilidade, em ti há futuro, em ti há descanso, e não só para mim, mas para aqueles que virão depois de mim. Que essa promessa se cumpra sobre minha descendência. Que te conheçam, que te amem, que sejam guardados por ti. Tu ouves, Senhor, tu restauras, tu reinas, e isso é suficiente para minha alma. Não preciso entender tudo, só preciso lembrar. Tu permaneces, e por isso eu permaneço também, em paz, em fé. Em ti o Salmo 102 começa com angústia, desespero, sensação de abandono, mas termina com adoração, com segurança, com uma declaração sobre a eternidade de Deus. E isso nos ensina que a oração transforma mais a gente do que a realidade ao redor. O cenário talvez ainda não tenha mudado, mas o salmista agora vê com outros olhos. Essa mudança de perspectiva acontece quando tiramos o foco do problema e colocamos no caráter de Deus. Quando lembramos que, mesmo se tudo desabar, Deus permanece. Ele não depende do tempo, o tempo depende dele. Ele não é afetado pelo caos, ele governa sobre o caos. O Salmo termina com uma verdade que precisa ser lembrada todos os dias.
Deus é sempre o mesmo. E isso é tudo o que a gente precisa saber quando o mundo parece diferente a cada minuto. Não há segurança maior do que estar nas mãos de um Deus imutável. A promessa se estende: os filhos dos teus servos habitarão seguros. Isso significa que aquilo que você vive hoje com Deus vai além de você. A sua fé hoje é proteção para o amanhã dos seus filhos. É herança espiritual. É base firme em um mundo cada vez mais incerto. Deus é o Deus das gerações. Ele não apenas nos guarda, Ele cuida de quem virá depois. Isso traz consolo, mas também traz responsabilidade. Precisamos viver com fé sólida para que os nossos vejam e sejam inspirados a permanecer firmes também. A estabilidade de Deus é a âncora da alma. Em tempos de tempestade, é nela que nos agarramos. E quando a alma encontra essa âncora, o medo perde força, porque sabemos que o trono de Deus não treme, e quem está com ele permanece de pé. O salmo poderia terminar com uma oração por livramento ou com mais lamento, mas termina com louvor. E esse é o sinal de que a alma foi restaurada, que a presença de Deus fez efeito, que mesmo sem respostas completas, agora existe paz. E é com essa paz que a gente encerra. Deus ouviu, Deus restaurou e Deus reina. Sobre o tempo, sobre a dor, sobre o agora e sobre o amanhã. E se Ele reina, então podemos descansar. Louve a Deus por isso e confie. O que está nas mãos dele está seguro. Se você ouviu essa oração e essa mensagem até o fim, saiba: Deus está te chamando para perto. Ele não muda, Ele reina. E Ele quer te sustentar, te restaurar, te guardar, não só hoje, mas para sempre. Confie nele. Entregue sua vida a esse Deus eterno. E se você já caminha com Ele, firme-se ainda mais. Curta, compartilhe e envie esse vídeo para alguém que precisa lembrar: Deus permanece. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar juntos. E nunca se esqueça: na presença de Deus, há consolo, restauração e um futuro seguro. Até a próxima. Oração. Fique firme. Fique na paz. Oração com unção, alimentando sua fé com verdade e presença.